qual é o comportamento de uma pessoa viciada no jogo de azar? O cristão pode participar de jogos de azar? Quais as consequências que os jogos de azar podem causar na minha vida e na minha família? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos estar falando nesse vídeo sobre o jogo de azar. Fique comigo até o final, se inscreva neste canal de estudo bíblico, à luz das Escrituras Sagradas, e compartilhe. Vamos tomar por base o texto de 1 Timóteo 6,10 e Provérbios 28, verso 20, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, ele diz que aquele que tem amor ao dinheiro deve tomar cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. Em Provérbios 28, 20, o grande sábio rei Salomão, pregador, escreveu: o que quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. Onde a sorte governa, Deus não reina. Onde a fé domina, a sorte não tem poder. Número 1, comportamento de uma pessoa viciada em jogo de azar. O vício, queridos irmãos, escraviza onde o pecado promete diversão. Os comportamentos comuns de uma pessoa viciada em jogo de azar é compulsão. A pessoa se torna compulsiva, não consegue parar, mesmo querendo parar. A ilusão da recompensa. A pessoa pensa que na próxima rodada recupera o valor perdido. Mentiras e segredos para esconder dívidas e perdas. Então a pessoa fica mentindo para poder esconder as dívidas e as perdas. O que mais gera o comportamento de uma pessoa viciada no jogo de azar? Ela fica com ansiedade e irritação quando não joga. O outro ponto é negligência familiar, emocional e espiritual, trazendo, queridos irmãos, endividamento crescente. João 8, verso 34, está escrito: quem comete o pecado é escravo do pecado. 2. O que as Escrituras ensinam sobre os jogos de azar? A Bíblia, queridos irmãos, não incentiva a sorte, mas a fidelidade a um Deus Todo-Poderoso. Colossenses 3, verso 5, está escrito, disse Paulo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é idolatria. Paulo também escreveu em 1 Timóteo 6, verso 9 ao 10, mas os que querem ser ricos caem em tentação e também em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Provérbios também está escrito no capítulo 13, verso 11, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem
ajunta pouco a pouco terá aumento. Em Provérbios 28, verso 20, também está escrito: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Em 1 Coríntios 4, verso 2, também está escrito: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O cristão pode participar do jogo de azar? Número 3. A resposta bíblica, queridos irmãos, é não. Pois a fé confia em Deus e não na sorte e no acaso. Por quê? Porque gera ganância, chamada de idolatria na Bíblia. Destrói o testemunho, 1 Coríntios 10, verso 31. Rouba o tempo e recurso da família. Tira a confiança da providência divina e coloca na sorte. Número 4. A cura para o vício do jogo do azar na perspectiva bíblica. Cristo quebra cadeias invisíveis que o homem não vê. Portanto, queridos irmãos, o caminho da cura é, número 1, arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. Se arrepender de todo o coração e se converter ao Senhor. Número 2, confissão. Confessar ao Senhor e à família. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar, pois Ele é o nosso advogado fiel. Número 3, renovação da mente, conforme está escrito em Romanos 12, verso 2. Número 4, buscar em oração a força no Espírito Santo, por intermédio também da leitura das Escrituras Sagradas. Número 4, romper ambientes de queda, conforme 1 Coríntios 15, 36. Acompanhamento pastoral, quando necessário, esse preciso psicológico. Número 7, compromisso espiritual diário. Queridos irmãos, como ajudar uma pessoa viciada em jogo de azar? A mão que levanta é o Evangelho em ação. Número 1, falar com amor e verdade, sem condenação, sem condenar a pessoa. Número 2, orientar a confissão e o acompanhamento espiritual, ajudar também a pessoa espiritualmente. Estabelecer limites financeiros, incentivar a oração, jejum e a comunhão com os irmãos. Nunca financiar ou nunca financie o vício. Caminhar ao lado da pessoa, oferecendo suporte emocional e espiritual. Número 6, riscos financeiros e mentais de quem perde tudo no jogo do azar. Quem aposta o futuro arrisca perder a sua própria alma. Riscos financeiros, perda total do salário dos seus bens, endividamento extremo, risco de golpes, agiotagem e crime, ruptura familiar por causa de dívidas. Quais são os riscos emocionais e mentais? Depressão severa, ansiedade e crises de pânico, sentimento de culpa e vergonha, pensamento suicida, solidão
e isolamento que pode trazer um grande risco ao suicídio. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a salvação e a cura para a sua e para a minha vida. João 10:10 está escrito: ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Conclusão final. Queridos, o jogo de azar é uma armadilha espiritual que destrói a mente, o lar, as finanças e o coração. Mas Cristo é maior do que qualquer vício. Ele disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. João 8, verso 31 e 32. Cristo restaura, Ele cura, Ele liberta e devolve a dignidade ao que caiu. Quando a fé se levanta, o vício cai por terra. O Senhor não joga com a sorte, Ele escreve destino e histórias conforme a sua soberania. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like para que possamos aí fazer com que esse canal cresça, para alcançar mais pessoas, mais vidas. Compartilhe, né? Para que juntos venhamos propagar o Evangelho, esse canal de estudo bíblico. Envia para aquele irmão que gosta de jogo do azar, para que Deus toque o coração dele e ele seja trabalhado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus e desse estudo bíblico. Meus irmãos, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.